Olá pessoas, bem-vindo aqui a mais uma aula mini curso IPv6, aula 6. Vamos falar aqui do endereço link local. Que antes de começar a aula, entre lá no site, a semana está aberta a inscrições para o treinamento Risco Zero, gustavocalau.com.br, treinamento CCNA e CCNP, entre lá e veja os detalhes. Endereço link local unicast address. O que esse endereço IPv6 faz? A gente tem aqui primeiro descobrir qual é o range desse endereço. FE80.2.2.10, barra 10 aqui significa só que todo o endereço link local vai começar com esses primeiros 10 bits aqui. Os 2 bits em vermelhos ali não contam. Isso quer dizer que o endereço link local começa com FE8 e pode ir até o FE. Então o range que eu posso ter de endereço link local é FE8, FE9, FEA, FEB. Então se começar com FE8, FE9, FEA, FEB, significa que ele é um endereço link local. O nome link, ele só tem escopo na rede que ele está conectado. Não tem escopo fora da rede que ele está conectado. Então eu representei aqui o link como essa bolinha laranja aí, essa bola laranja gigante, na verdade. Então comunicação link local, utilizada para comunicação entre dispositivos no mesmo link, né, barra enlace. Então todo mundo aí que está nesse link laranja, ele tem comunicação através do link local. Só que se eu precisar comunicar fora da rede laranja, eu não vou conseguir fazer essa comunicação via link local. Eu vou ter que utilizar, por exemplo, o endereço global. Então a gente coloquei o Gandalf e o Shall Not Pass. O endereço link local, ele nunca é roteado para fora da rede que ele está. Nunca é roteado para lugar nenhum. Só tem escopo local. Um dispositivo IPv6 deve ter obrigatoriamente o endereço link local. Então todo dispositivo que você abrir IPv6, ele vai ter obrigatoriamente o endereço link local. Faz parte da comunicação do IPv6. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse servidor com FE80.2.2.1 e tem a interface do roteador ali, a da esquerda, com FE80 2.2.1. Ah, mas não vai dar IP duplicado? Não vai dar IP duplicado porque eles estão em links diferentes. O FE80 2.2.1 servidor está ligado no link ali que está à direita do roteador. Então não está depois do roteador. E o FE80 2.2.1 está à esquerda do roteador. Então está em outro link, está em uma outra rede diferente. Lembra que cada interface do roteador é para estar em redes diferentes. Então a esquerda está num link diferente e a direita está em outro link diferente. Então não vai dar IP duplicado. O que eu não posso ter é pegar uma máquina aqui, ó, e colocar também FE80 2.2.1. Isso aqui não pode acontecer, isso não se faz, como está falando o Galvão Bueno aqui, IP duplicado, por quê? Essa máquina e esse servidor, eles estão no mesmo link, esse link laranja aqui, estão na mesma rede, então vai dar IP duplicado nesse caso. E o link local tem um importante papel, ele é, por exemplo, responsável, né, por ser o IP de origem nas mensagens de ICMPv6 Router Solicitation e Router Advertisement. Pode usar o IP de origem, o link local, ou unspecified, que é aquele 00. Vou usar o endereço link local do roteador como default gateway, então também pode ser utilizado como default gateway, o link local do roteador, e os protocolos de roteamento, como o SPF, por exemplo, utilizam o endereço link local como endereço IP de destino para, por exemplo, o hello SPF, e também como próximo salto. Se eu der um show IP route ao SPF aqui, repare que para chegar na rede Café 2, ele está falando que é via FE80 2.2.2. Então ele está utilizando o endereço link local ali como próximo salto. E a alocação dinâmica do IPv6, utilizando aqui esse roteador R1 como exemplo. Show interface gigabit 0/0 é uma interface Ethernet, tem o MAC FC994775C3E0. Lembra que eu mostrei para vocês na última aula o EUI64. Se eu pegar aqui o R1, a giga 0/0 dele, ele usou aquele EUI64, porque ele pegou o MAC address, flipou o sétimo bit, colocou FE no meio, então ficou FE80, FE9947FE75C3E0. Só que tem um pequeno porém aqui. Interface serial não tem MAC address. Interface serial, por padrão, ela não tem MAC address porque ela não é Ethernet, não é o mesmo padrão. É para ligação ponto a ponto, então teoricamente não precisa de endereço camada 2. Só que aqui, para gerar o IPv6 na interface serial, ela precisa de um MAC. E repare que o endereço da serial 0/0 com a da G0/0 ficou o mesmo endereço IP. Por quê? Porque ela pegou um endereço MAC emprestado da G0/0 para fazer o seu endereço link local. Não vai dar IP duplicado? Não vai dar IP duplicado por quê? Porque a serial 0/0 está num link e a G0/0 está no outro link. E em computador, como é que funciona? Eu tenho aqui esse camaradinho aqui, ele vai ter um endereço aqui, por exemplo, global, que é o café FE99, e pegou ali o MAC address da interface do dispositivo que ele está com o notebook, por exemplo, e FE80 FE9947FF FE75C3E0. Então repare que ele está usando o EUI64 também. Vamos supor que ele está do lado esquerdo aqui desse mapa e ele vai para um outro local, ele vai para uma outra rede. Então ele andou com o dispositivo dele, está em uma outra rede e ele vai pegar um IP novo aqui. Ele pegou o 2001 DB8 faca. Então ele saiu do café e foi para a faca. Só que repare, a porção de interface ID dele permaneceu a mesma. Por quê? Porque ele está usando o EUI64. E se ele tiver no notebook dele, por exemplo, o MAC address da placa de rede dele não vai mudar, porque o MAC address é amarrado à placa de rede, ao hardware. A gente tem um problema de privacidade aí. Por quê? Porque ele pode andar pela cidade e eu consigo identificar que
esse cara aqui, por exemplo, é o José, é o João, é o notebook X, porque o final do IP dele nunca vai mudar, então eu consigo rastrear ele na minha rede. Para evitar rastreabilidade, os sistemas operacionais hoje em dia não utilizam mais o i64, e sim um valor aleatório que muda de tempo em tempo. Então a sua máquina Windows, a sua máquina Linux, a sua máquina Mac, ela não usa mais o i64 para gerar o IPv6, a porção de interface ID. Ela vai gerar ali um número aleatório, justamente para você não ter rastreabilidade daquele dispositivo onde ele for passando. É uma questão de segurança. E obrigado por assistir essa aula. Entre lá no site gustavocalau.com.br e até a próxima.